No capítulo 2 do livro de Provérbios, o sábio Salomão fala sobre o fruto da verdadeira sabedoria, isto é, uma estabilidade espiritual, moral, emocional e social. Já no capítulo 3, o sábio Salomão trata sobre a recompensa da verdadeira sabedoria, uma sabedoria que conduz a uma felicidade e uma segurança em Deus. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e no vídeo de hoje iremos conversar sobre a lição 2 da classe de jovens. O assunto é sabedoria, proteção e confiança. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com muitas pessoas para que o canal possa crescer. Curtindo, você também ajuda a divulgar este vídeo para muitas outras pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor possa falar conosco poderosamente nesta videoaula de hoje. Vamos à ministração. O tema geral da lição que nós estamos estudando neste trimestre é Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Os jovens estão sendo muito abençoados com os sábios conselhos da palavra do Senhor para que vivamos uma vida sábia, uma vida prudente, equilibrada e, portanto, uma vida segura em Deus. O assunto de hoje, do vídeo de hoje, é sabedoria, proteção e confiança. É o tema da lição 2 da classe de jovens. E nós vamos apresentar o texto principal que fundamenta a lição de hoje. E este texto principal destaca que aqueles que cultivam a sabedoria bíblica desfrutam de proteção e confiança em sua jornada cristã. O texto bíblico base, texto bíblico principal da lição de hoje, está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 23 e 24. Então, andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçarás o pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Provérbios 3 e 23, versículo 24, nos faz muito lembrar do Salmo 4 e o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, é a minha proteção, em ti está a minha confiança. O sábio, portanto, aqui está dando as instruções, os conselhos sábios para que nós andemos em plena confiança com o Senhor. No primeiro tópico da lição, o comentarista, o pastor Marcelo Oliveira, nos apresenta a estrutura do capítulo 2. Lá no segundo tópico, também ele vai apresentar a estrutura do capítulo 3. Aqui na estrutura deste capítulo, o 2, do livro de Provérbios, o comentarista inicia abordando um ponto que é muito interessante, que é a conjunção se. Nos apresentando dessa forma a estrutura do capítulo 2 de Provérbios, apresentando essa conjunção que aponta para uma condicionalidade, ou seja, a sabedoria deve ser buscada, ela deve ser adquirida por esforço, mas é necessário aceitá-la. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Por 4 vezes aparece a conjunção condicionante se. O versículo 1 diz, meu filho, se você aceitar. O versículo 2, meu filho, se você der ouvidos à sabedoria. O versículo 3, meu filho, se você clamar por sabedoria. No versículo 4, meu filho, se você procurar a sabedoria.
É muito interessante este ponto de vista trazido pelo comentarista da lição de hoje. Vamos voltar aqui para a apresentação, para o nosso slide, onde nós queremos destacar inicialmente o versículo 3, onde Salomão, ensinando o seu filho, ele orienta, o sábio orienta o seu filho, ele aconselha o seu filho a, em oração, buscar sabedoria. E aqui nós encontramos a resposta, ou a primeira resposta para a indagação: como buscar a sabedoria? Se busca a sabedoria, em primeiro lugar, orando. A oração é o caminho mais eficiente para adquirir sabedoria. O versículo 3 diz: e se clamares. O clamor é uma espécie de oração. É quando nós buscamos a Deus em oração, é quando nós clamamos por entendimento, é quando nós pedimos ao Senhor por inteligência, que nós vamos receber dele. E é essencial a oração. A oração, ela é indispensável, é uma condição sine qua non, sem a qual não se pode adquirir sabedoria. Olha o que diz Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Tiago nos ensinou a chave para receber sabedoria. Olha só, Tiago está falando de uma chave que abre as portas da sabedoria. Isso aqui é muito interessante, apresentar esta passagem bíblica aos jovens de sua classe, para que eles façam a comparação do que nós estamos abordando no capítulo 2 com esta passagem correlata em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Veja como que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e está disposto a dar liberalmente sabedoria a quem pedir. Basta, em oração, clamando ao Senhor, em um gesto de humilhação, evidentemente, buscar a sabedoria. E o Senhor dará inteligência, o Senhor nos capacitará com entendimento, com discernimento, com bom siso, com bom juízo, com bom senso, para nós, então, enfrentarmos as lutas, as dificuldades e também no nosso dia a dia aplicarmos tudo aquilo que o Senhor nos dará em oração. A oração, ela é indispensável, portanto, para a aquisição da sabedoria. Outro ponto muito importante, destacado aqui pelo autor, é que Salomão, no capítulo 2, ele vai tratar sobre o valor da sabedoria. A sabedoria tem um valor inestimável. Não se pode estimar o valor da sabedoria. E é por isso que devemos nos esforçar em Deus para buscá-la. Para alcançar a sabedoria é necessário um esforço muito grande. Lembre isso aos seus jovens, que a sabedoria, ela não é encontrada em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer situação. Não, a sabedoria, ela é encontrada na fonte única de sabedoria. A única fonte verdadeira de sabedoria, ela é encontrada em Deus. E nós já vimos que é a partir de uma conversa diária com Deus, é a partir de um diálogo, é a partir de oração contínua, é a partir de quando nós clamamos ao Senhor, nos humilhamos aos seus pés, que nós iremos adquirir sabedoria. Vamos voltar aqui à apresentação. Olha, o valor da sabedoria. Salomão, no versículo 4, ele diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, observe os verbos aqui: procurar e buscar. Aqui é uma ação, é o exercício de quem quer ser sábio, de quem quer viver uma sabedoria espiritual, a sabedoria do alto, a sabedoria em Deus. Deve procurar esta sabedoria, deve buscar essa sabedoria.
E olha com que intenção. A sabedoria deve ser buscada como que se busca joias. A sabedoria deve ser procurada como se procura a prata, a pedras preciosas, como se procura um tesouro escondido. Este tesouro escondido, ele nos foi revelado. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos uma revelação. E essa revelação, uma revelação especial, a partir das Escrituras, nós podemos encontrar a própria sabedoria personificada. E nós vimos isso na aula anterior. A sabedoria, ela aparece no capítulo 1 como uma pessoa, a personificação da sabedoria demonstrada por Salomão no capítulo 1. E já no capítulo 2 e no capítulo 3, a sabedoria ela é um tesouro, a sabedoria é um caminho. Nós devemos percorrer por este caminho até encontrar a verdadeira sabedoria. E o exercício que se faz, a ação que se faz, é a busca, é a procura, como alguém busca um tesouro escondido, como um mineiro que está à procura de pedras preciosas, como alguém que está buscando, cavando, escavando no solo para se encontrar um grande tesouro, ouro, prata ou outros materiais, minerais preciosos. A sabedoria, portanto, ela deve ser valorizada. A sabedoria, ela tem um valor inestimável. E aí vem o esforço, a busca pela sabedoria. E essa busca deve ser com diligência, né, conforme nós já falamos como se busca um grande tesouro. Depois, um esforço com dedicação. Há um preço a pagar para obter a sabedoria espiritual. Eu preciso pagar um preço, você precisa pagar um preço. Caro professor de escola bíblica dominical que está nos acompanhando agora, leve seus alunos em sala, em classe, a compreender esta verdade espiritual, que para se adquirir sabedoria é necessário pagar um preço, porque ela é muito preciosa, ela é muito valiosa. Nós somente iremos adquirir a sabedoria se nós pagarmos um preço. E o pagamento desse preço implica em uma renúncia, em dedicação, em reservarmos um tempo para Deus na oração, na leitura diária da sua palavra, na leitura de bons livros, no viver diário com as pessoas, cultivando aquilo que em oração e na leitura da sua palavra nós encontrarmos como sabedoria. Diante disso, nós precisamos ainda assimilar que existe consequências para aqueles que buscam a sabedoria. Existem requisitos, né? Há um preço a se pagar para obter a sabedoria. Entretanto, o preço pela falta de sabedoria é ainda maior, e muito maior. Esse ponto aqui é muito interessante. Eu quero aconselhar a você, professor de escola dominical, que chame a atenção dos seus alunos, que são jovens, adolescentes, talvez, algumas classes são unificadas, mas chame a atenção deles para esse ponto da lição. Pelo menos esta reflexão que estamos trazendo aqui para vocês, de que buscar sabedoria de Deus, em Deus, se paga um preço. Entretanto, não ter sabedoria de Deus, o preço é muito maior. Quantos não são os jovens que, por não buscarem sabedoria em Deus na oração, aconselhamento a partir da palavra de Deus, com homens e mulheres que são pessoas que buscam a Deus, que buscam a sabedoria e que têm uma capacidade espiritual para orientá-los, esses jovens, muitas vezes, eles se perdem na vida. São jovens que têm um futuro promissor profissionalmente, ministerialmente, mas que buscam caminhos diferentes da sabedoria e acabam tendo
como resultado frustrações, decepções, decepções em relacionamento como casamento, decepções profissionalmente, se envolvem com amizades que não devem se envolver, conforme nós vamos aprender nestes 2 capítulos. A sabedoria nos protege contra falsas amizades, contra caminhos tortuosos. A sabedoria nos protege contra a tolice. Portanto, é necessário que nós consideremos a sabedoria como um caminho que nos leva a uma vida feliz, a uma vida de proteção, a uma vida de segurança. Maravilha. Vamos prosseguir. Ainda falando sobre o valor da sabedoria, eu trouxe aqui um Provérbios que está no capítulo 23, versículo 23. Este provérbio, eu estou antecipando ele, trazendo ele, porque ele corrobora com o pensamento, com a ideia que nós estamos trazendo, que o autor também aqui oferece a nós, que é o valor da sabedoria. Provérbios 23 e 23 diz: compra a verdade, ou seja, a verdade tem um valor, a verdade tem um preço a se pagar. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Observe que a verdade não pode ser vendida, que uma vez adquirida a verdade pela oração, pela leitura da palavra do Senhor, uma vez adquirida a sabedoria, nós não podemos desfazer dela. A ideia de venda aqui, de não vender a verdade, de não vender a sabedoria, a instrução e o conhecimento, é não abrir mão, é não desfazer-se da sabedoria, da verdade, da instrução e do entendimento. Eu quero trazer uma reflexão. Essa reflexão está no comentário de Provérbios, escrito por um grande escritor. Quando ele escreveu o comentário de Provérbios, Vivendo Provérbios, nesse ponto, exatamente nesse ponto que envolve a busca pela sabedoria, o valor da sabedoria, enfim, ele diz o seguinte: acompanhe comigo esta reflexão. O que motiva você mais frequentemente a orar? O que te leva a orar? Quando você ora pedindo o quê? Em oração, o que você leva a Deus? E a partir desta oração, desta súplica, destes pedidos, nossos desejos, nossas atitudes, nossos valores apresentados a Deus em oração, o Senhor mesmo nos iluminará os nossos olhos, o nosso coração. O Senhor nos dará sabedoria para lidarmos com os valores. O Senhor nos dará entendimento para nós realizarmos os nossos desejos em Deus, para que também possamos tomar atitudes com bom senso, com juízo. Agora mesmo pense sobre uma situação difícil e pergunte ao Senhor como Ele quer que você pense, haja de maneira diferente em resposta. Olha só que coisa muito interessante nós estamos vendo aqui. Se você está, neste exato momento, vivendo uma situação tensa, difícil, complexa, é exatamente na oração que nós buscamos a resposta e aguardamos em Deus, no Senhor. O Espírito de Deus, ele vai comunicar a verdade de Deus no nosso coração. Ele falará no nosso entendimento, nos dará o próprio entendimento, o discernimento, para nós agirmos, tomarmos atitudes corretas, atitudes santas, comportamentos que agradam a Deus. Tudo isso é sabedoria. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos a abordagem do sábio Salomão, do sábio mestre, falando sobre a sabedoria como proteção, a sabedoria como escudo. E de fato, a sabedoria como um escudo. A metáfora aqui é de que alguém que busca sabedoria, que acha entendimento,
que encontra em Deus a inteligência, a sabedoria espiritual, a sabedoria bíblica, essa pessoa obviamente estará protegida. E quem não quer andar protegido? Todos nós queremos. A proteção em Deus, ela vem, segundo a leitura de Provérbios, a partir de uma sabedoria buscada, de uma sabedoria que se paga o preço, de uma sabedoria que se busca como se busca a prata, como se busca um tesouro oculto. Nesse sentido, nós precisamos cavar. Nós precisamos nos esforçar até encontrarmos em Deus o entendimento, a inteligência, o discernimento, a capacidade para lidar com todas as circunstâncias, as situações da vida. Bom, Salomão, no versículo, portanto, 7, ele diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Eu me lembro também que quando Deus se apresentou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus disse para ele: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Escudo é um instrumento, uma arma de guerra de defesa. Quando lemos também a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 18, nós temos o apóstolo Paulo descrevendo a armadura de um soldado. E dentre essas armaduras nós temos o escudo, que ele chama de escudo da fé, uma arma de defesa, quando a partir deste escudo nós podemos interceptar todos os dardos inflamados do maligno. Com a sabedoria não é diferente. A sabedoria é um escudo que nos protege de caminhos maus, que nos protege de homens ruins, que nos protege da mulher imoral, que nos protege de caminhos tortuosos, do homem violento, que nos protege de não nos tornarmos pessoas tolas, pessoas que não têm entendimento das coisas espirituais. A sabedoria nos faz crentes espirituais e não nos permite cairmos na vereda, no caminho dos carnais, daqueles que não têm sensibilidade espiritual, que vivem uma vida totalmente destoada daquela que é ensinada, portanto, em Provérbios. Ainda nós temos aqui o sábio Salomão falando que a sabedoria como escudo é proteção. A sabedoria também como escudo nos dá o discernimento. A sabedoria que nos dá entendimento sobre a equidade, sobre juízo. O discernimento é a capacidade de nós enxergarmos em Deus com os olhos da fé, com os olhos do coração, o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O discernimento nos mostra o caminho correto do caminho errado. O discernimento nos revela a justiça da injustiça. O discernimento, ele é extremamente necessário para a vida daqueles que estão caminhando rumo à cidade santa, à cidade celestial. A sabedoria como escudo também é a orientação. A sabedoria guia os passos daqueles que buscam com diligência. Como proteção, a sabedoria conduz-nos pela vereda da justiça, pelo caminho reto, conforme diz Salomão. E, curiosamente, a palavra caminho, a palavra vereda, estas duas expressões sinônimas no livro de Provérbios, olha só que coisa interessante, aparece cerca de 100 vezes no livro de Provérbios. Segundo o pastor Warren Wisber, ele diz que esta expressão ocorre cerca de 100 vezes no livro de Provérbios. Portanto, Provérbios nos apresenta um caminho, nos apresenta uma vereda. E olha só que coisa interessante. Nós já vimos que
Quem deseja sabedoria deve cavar, deve buscar como se busca um tesouro escondido. Nas parábolas contadas por Jesus, no capítulo das parábolas, em Mateus 13, nós temos o Senhor Jesus contando um homem que encontrou um tesouro oculto, um tesouro escondido. Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o terreno que estava aquele tesouro escondido, aquele tesouro oculto. O que ele fez, aquele homem? Aquele homem, ele abdicou, aquele homem renunciou, abriu mão de tudo para adquirir aquele tesouro. É exatamente isso que o jovem deve fazer. O jovem, o adolescente, nós, todos juntos, precisamos abrir mão de tudo para adquirirmos a sabedoria. A sabedoria em Deus é tudo que nós necessitamos. A sabedoria de Deus é tudo que nós precisamos. Aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Talvez um terreno não produtivo, inóspito, mas lá tinha um tesouro. E aquele tesouro era tudo que aquele homem precisava. Aquele tesouro, ele pode ser muito bem interpretado como sendo o próprio Cristo. Jesus, ele é a sabedoria de Deus personificada, conforme disse Paulo, sabedoria de Deus aos homens. E também Provérbios capítulo 8. Jesus também, falando sobre a sabedoria ser um caminho a ser percorrido, nós temos no próprio Senhor Jesus, em João capítulo de número 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Se nós quisermos adquirir sabedoria, nós precisamos estar no caminho, não à beira do caminho. Nós precisamos estar no caminho, andar no caminho, porque é apenas e tão somente este caminho, naturalmente, que nos levará, nos conduzirá a Deus. Não existe outra forma, outra maneira de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus, senão por Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem, porque ele é o único caminho. Ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Que maravilha! Portanto, nós temos aqui ainda os caminhos da sabedoria. Nestes dois capítulos, principalmente no capítulo 2, nós temos Salomão apresentando os caminhos da sabedoria. E apesar de, nesta videoaula, nós estarmos seguindo o roteiro da lição, mas eu tenho procurado trazer aos professores alguns subsídios para ampliarem o conhecimento de vocês e também a ajudarem na elaboração de suas aulas, tá bom? Deixe seus comentários aqui na lição de hoje, no vídeo de hoje. Você pode deixar uma pergunta, né? Colocar uma dúvida. Você pode também nos ajudar contribuindo com os seus conhecimentos, com as suas próprias reflexões. Deixe agora, neste momento do vídeo, deixe seu comentário e nós vamos responder em nome do Senhor Jesus. Caminhos da sabedoria. Caminhar com Deus. Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos Salomão orientando seu filho a caminhar com Deus. É o caminho da sabedoria, não tem outro caminho. Obedecer a Deus e andar em seus caminhos. Obedecer a Deus e andar em seus caminhos é o caminho da sabedoria. Depois, evitar os perversos, afastar-se daqueles que praticam o mal. Mais uma vez, eu chamo a atenção dos professores de Escola Bíblica Dominical desta classe de jovens, para que neste ponto, se puderem, faça a leitura destes versículos, versículo 10 ao versículo 19, onde nós temos Salomão apresentando ao seu filho o caminho dos homens perversos, dos homens maus, dos homens ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que são loucos, que são tolos, que se afastam da verdadeira sabedoria. Olha só que coisa interessante. Aqui nós temos a sabedoria protegendo os nossos pés
de caminharmos no caminho da perversidade. Nós temos a sabedoria nos protegendo dos homens maus, e a mulher imoral, ela aparece também aqui neste capítulo. Quem são suas amizades? Se você não tem a capacidade de influenciá-los, não permita que você seja influenciado. Não permita que você seja conduzido, ludibriado pelas falácias, pelas ideologias. Cuidado com as más amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com pessoas perversas. Se você está na companhia de pessoas que são más, pessoas perigosas, pessoas que não têm o temor de Deus, e você não tem a capacidade em Deus para conduzi-las ao Senhor, se afaste. Porque, do contrário, você será também ludibriado e conduzido ao caminho da perversidade. A sabedoria nos evita, nos desvia de pessoas que praticam o mal, pessoas que não temem a Deus, que não têm respeito pela palavra de Deus. Nós falamos aqui na aula passada, né? E não custa nada nós lembrarmos do Salmo 1. O Salmo 1, feliz é o jovem que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. O jovem feliz, ele tem esse comportamento, ele tem essas atitudes. Portanto, a sabedoria que evita de andar com pessoas más, com pessoas que levarão para o fundo do poço. Cuidado, muito cuidado com as propostas, com os pratos deliciosos que são apresentados a você. Muito cuidado, muitos jovens têm saído da igreja e enveredado pelo caminho das drogas, pelo caminho da bebida alcoólica, da prostituição, conduzidos e levados por jovens da sua idade, por homens maus, por pessoas cujo coração é insensato, é louco, é perverso, não quer Deus e ainda quer tirar você da presença do Senhor. Muito cuidado. Caminhar com os justos. Olha só que coisa interessante. A sabedoria nos ajuda a associar-nos com aqueles que temem a Deus. Andar com os sábios nos fará mais sábios ainda. Andar com pessoas que têm conhecimento de Deus nos fará com que cresçamos em Deus. Ter a companhia de pessoas espirituais nos tornará pessoas mais espirituais. Estar junto daqueles que servem a Deus nos fará servos de Deus. Olha só que coisa interessante. Portanto, estes 2 versículos aqui nos faz pensar em como nós estamos caminhando, com quem nós estamos andando. Tem um provérbio, né, um ditado popular aí: digas com quem andas, e eu te direi quem tu és. Este provérbio popular da atualidade, ele tem consonância com os provérbios da palavra de Deus. Muito cuidado, muito cuidado mesmo. Professor, chame a atenção dos seus jovens para isso, em sabedoria, em amor, tentando aconselhá-los, mostrando a eles que este caminho é caminho de morte, né? Há caminhos que ao homem parecem ser caminho bom, há caminhos que parecem ser caminhos deliciosos, mas são caminhos fantasiosos, que no final o caminho é de morte. Muito cuidado. Nesta imagem, produzida pela inteligência artificial, aliás, todas essas imagens que nós estamos apresentando aqui foram criadas pela inteligência artificial. Nós temos 2 caminhos, um caminho à direita que está levando para um lugar arborizado, que evidentemente simboliza, né, o fruto daquele que escolhe andar no caminho da sabedoria. E por outro lado, nós temos nesta encruzilhada um caminho alternativo que pode lhe levar para o fundo do poço, pode levar você para o buraco.
para a destruição e até mesmo para a morte eterna. Portanto, escolha a sabedoria, escolha o caminho da sabedoria. Bom, depois do comentarista, ele passa a falar sobre sabedoria e maturidade. Sabedoria e maturidade. Existem pessoas que, embora tenham um tempo de crente, de igreja, mas ainda não amadureceram. Permanecem crianças espirituais, meninos espirituais. Enquanto que existem muitos jovens que são mais sábios, maduros e prudentes do que muitos que têm aí uma carreira longa na igreja. Salomão falou sobre isso no capítulo 1, né? De jovens que adquiriram a sabedoria. Tempo de vida, experiência de vida não é necessariamente sinônimo de sabedoria, porque a verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus, na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. O que é maturidade? O que é maturidade? Bom, olha só a definição de maturidade que nós trouxemos aqui para você. Maturidade é um nível avançado de compreensão, autodisciplina e responsabilidade. Capacidade de lidar com situações complexas de maneira sensata e equilibrada. Você já viu uma pessoa desequilibrada? Você já viu uma pessoa indisciplinada? Você conhece uma pessoa que não tem a mínima condição de lidar com uma situação tensa, com uma situação conflituosa? Pois bem, essa pessoa é imatura. Essa pessoa ainda não cresceu. Essa pessoa ainda está como uma criança espiritualmente falando. E tem um texto de Lucas capítulo 2 que apresenta o Senhor Jesus crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. É o que Salomão fala exatamente aqui no capítulo 3, versículo 4. Se você tem condição de ler agora na sua Bíblia, ou mesmo ouça o que Salomão diz, o seguinte, olha: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. A maturidade nos faz crescer diante de Deus e nos faz amadurecer diante dos homens. Jesus crescia diante de Deus e crescia também diante dos homens. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Infelizmente, não são poucas as pessoas que ainda permanecem com atitudes de menino espiritual. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: olha, eu queria muito bem escrever a vocês como a crentes espirituais, mas vocês são carnais, são meninos espirituais. Que ser menino espiritual significa uma pessoa que não cresceu em Deus, uma pessoa que não buscou sabedoria em Deus. As atitudes são de uma criança, de um menino. Fala como menino, não tem sabedoria no falar. Pensa como menino, não tem sabedoria no pensar. Raciocina como menino. Todas as suas atitudes, evidentemente, são atitudes de menino. Diante de uma situação difícil, o crente menino, a pessoa que é menino ainda espiritualmente, ela não vai saber lidar com situação. Geralmente uma criança não tem discernimento. Uma criança, sobretudo o bebê, ali nos anos iniciais, não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, conforme disse Deus a Jonas, lá no capítulo 4. Existem pessoas em idade adultas, mas que espiritualmente não amadureceram, não são adultas espirituais. Elas não conseguem se alimentar de um alimento sólido.
Infelizmente, nós estamos vivendo um momento da história da igreja em que há um analfabetismo bíblico muito grande. Existem Bíblias de todos os gostos, Bíblia de estudos, a cada mês uma nova Bíblia de estudo é lançada. Mas, infelizmente, ainda assim, a falta de conhecimento bíblico é muito grande. Às vezes, pessoas, para entender o que nós falamos, é necessário que o discurso seja adaptado à condição de menino da pessoa que está ouvindo. Foi o que Paulo fez aos Coríntios, né? Quando ele queria ali dar um alimento sólido, né? Uma doutrina mais substancial. Jovens, não é a sua pouca idade que fará com que você não tenha sabedoria. Muito pelo contrário. Mesmo na tenra idade, mesmo adolescente, mesmo jovem, você pode se tornar sábio para a glória de Deus. Um jovem sábio, um jovem que saberá escolher a sua futura esposa, um jovem que saberá escolher o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho da equidade, o caminho do discernimento, o caminho da sabedoria. Sabedoria e confiança. Aqui, o comentarista da lição, e eu trouxe também algo para incrementar a sua aula, algo muito interessante. No capítulo 3, o versículo 5 de Provérbios, Salomão disse ao seu filho: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Coração aqui, sabedoria no coração, dada por Deus. Coração aqui indica a vida interior da pessoa. O coração, na nossa concepção ocidental, era diferente da concepção dos hebreus. Na aula de número 3, na próxima lição, portanto, nós vamos tratar com mais detalhes sobre o coração. Mas aqui nós dizemos a você que o coração na Bíblia, pelo menos na linguagem dos hebreus, significa uma vida interior, onde a pessoa que tem sabedoria no coração, que é o centro da vida. Para nós, o centro é o comentarista, o pastor Marcelo Oliveira até coloca, né, que no Ocidente o centro é o cérebro, mas na vida hebreia, nos judeus, dos tempos de Salomão, o coração é que era o centro, né, o centro das emoções. O provérbio de Salomão, no capítulo 4, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. Jesus, em Mateus capítulo 15, ele disse que do coração procedem todos os maus desígnios. Jeremias disse que o coração é enganoso. Mas segura aí, na próxima lição nós vamos investigar um pouco mais o tema do coração, a sabedoria no coração. Aqui nós queremos destacar sabedoria e confiança. A confiança no Senhor de todo o coração. Salomão está dizendo para que os seus leitores não confiem na sua jactância, na sua arrogância, não confie no seu próprio entendimento. Isso é orgulho, confiar no seu próprio entendimento. Confiar no seu próprio conhecimento, na sua própria intelectualidade, no seu braço. Jeremias disse, né? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né, a sua confiança. O que Jeremias está dizendo é que o homem que confia em si mesmo, nele próprio, o homem que se estriba no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, será maldito. Vamos ampliar o conhecimento acerca da palavra confiança? Bom, eu trouxe aqui uma passagem, né, um pequeno trecho da obra de Warren Wiersbe, o comentário dele de Provérbios, na página 378. Olha o que ele diz sobre confiança. Eu achei muito interessante. Isso aqui eu tive o cuidado de trazer para vocês.
Ele diz assim, ó, o termo traduzido por confiar no versículo 5 do capítulo 3 significa prostrar-se com o rosto em terra numa posição vulnerável. Olha só, prostrar-se numa posição vulnerável. Retrata um servo esperando as ordens de seu senhor e pronto a obedecer, ou ainda um soldado derrotado entregando-se ao general vitorioso. Olha só que coisa interessante. Portanto, o que é confiar? Confiar é exatamente você se render, se entregar por completo. Confiar é estar vulnerável. Confiar é nós dependermos única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. A confiança em Deus significa nós dependermos da condução do Senhor para as nossas vidas. Isso é confiar em Deus. Confiar é exatamente isso. É se entregar, é se render ao general vitorioso, ao nosso Cristo. Jovem, se entregue a Cristo, se renda a Ele e certamente Ele vai lhe dar entendimento, Ele vai fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada. Você será abençoado conforme diz o versículo 33 do capítulo 3 de Provérbios. Bom, nós vamos caminhando para o final desta videoaula de hoje, falando o seguinte: sabedoria, vida protegida e confiança. 3 pontos que são abordados pelo pastor, comentarista da lição, o pastor Marcelo Oliveira. Primeiro, busque a sabedoria bíblica. Alguém ainda talvez esteja em dúvida, onde eu encontro sabedoria? Na Bíblia. É lendo a Bíblia, é lendo as Escrituras, especialmente este livro de sabedoria. O livro de Provérbios é um convite à sabedoria, é um manual de sabedoria. Aqui nós encontramos conselhos, nós encontramos leis, nós encontramos princípios que devem ser aplicados nos dias de hoje para alcançarmos uma vida feliz, protegida, abençoada e um futuro certo em Deus. Leia a Bíblia, procure ler as Escrituras todos os dias. Tenha um cronograma de leitura diária da Palavra de Deus. Leia no mínimo 3 capítulos por dia. Ao final do ano você terá lido toda ela. Leia o livro de Provérbios. Este livro tem 31 capítulos. Você pode ler todos os dias um capítulo e ao final do mês você terá lido todo o livro de Provérbios. Ao final do trimestre, você terá lido 3 vezes o livro de Provérbios. Olha só que coisa maravilhosa. Depois, vida protegida no mundo de perigo. O que o comentarista aponta aqui? O comentarista fala aqui também de como nós devemos estar guardados em Deus para que nós possamos vencer todas as adversidades, todas as lutas, todos os problemas que eventualmente venham a surgir. E depois ele fala de uma geração que vem desenvolvendo fobias, muitos medos, muitos temores, né? Eles chamam de transtornos sociais. Isso se deve em razão de pessoas que vivem uma vida desprovida da verdadeira sabedoria. Nós vivemos num mundo de muitos perigos. Os nossos jovens, eles estão submetidos a muitos perigos. E esses perigos, eles fazem com que muitos venham desenvolver esses transtornos, esses medos, essas fobias, né? Essas patologias. Mas você não precisa ter medo. Fale para o seu aluno não ter medo do amanhã, não ter medo do futuro. Diga a ele em Deus que o futuro dele, uma vez que ele buscar a sabedoria, estará guardado, protegido. 1 João 4,18. No amor de Deus, no verdadeiro amor de Deus, não há temor, não há medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Isso é maravilhoso. E por fim, confie mesmo estando em um mundo de incertezas. Nós
estamos diante de uma guerra cultural e somente com a sabedoria bíblica nós iremos vencer esta guerra cultural. Essa guerra cultural que nós nos referimos aqui é a oposição do sistema mundano, anticristão, secularista, hedonista, que com todas as suas forças vem de encontro à nossa fé, aos nossos costumes, aos nossos valores. Mas nós precisamos, a partir de uma sabedoria bíblica, buscar em Deus, buscar no Senhor o entendimento necessário para nós não sermos cooptados por este sistema, para que não sejamos ludibriados, conduzidos, seduzidos, influenciados por uma geração que não teme a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula, agradecendo a Deus por sua companhia, agradecendo você que esteve conosco até agora. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você percebe que alguém vai ser abençoado como você está sendo abençoado com esta videoaula, faça isso. Nos ajude a crescer aqui no canal, tá bom? Nós estamos buscando a meta de 1000 inscritos, os nossos primeiros 1000 inscritos. Nos ajude a chegar nessa marca. Você vai fazer parte dessa história. Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o nosso Deus.